esperar o pessoal chegar. Opa! Deixa eu arrumar aqui a imagem, gente. Boa tarde, deixa eu me ajeitar aqui no vídeo. Vamos ver quem que vai aparecer aí com a gente. Boa tarde, gente. Nesta quarta-feira, a gente iniciando a live, tá? Não vou conseguir estender muito, tá bom? Porque 1 hora eu tenho um compromisso. Boa tarde, vamos compartilhando, tá? Esperar o pessoal chegar. A gente acabou de iniciar. Tô vendo já a fotinha da Dinaquel. Boa tarde, Dinaquel. Boa tarde, vamos ver quem mais que tá aqui com a gente. Estamos em 7, 12 pessoas. Vamos tá fazendo hoje uma live, tá bom? A Liliana Alves, Glória Aparecida, boa tarde. Maria de Fátima, vou dar algumas diquinhas para vocês, alguns toques sobre o cultivo de Zygopétalum, tá? A gente vai fazer o plantio de alguns Dendrobiums ludgesi que eu tenho aqui e também o Pierardi, tá? Dando algum toque aí para vocês. Dona Maria de Fátima, Tati Rodrigues Tarde, Tati Adriana Freire, Jusilene Costa. Estamos em 23, pessoal, vamos compartilhar aqui, ó, como vocês podem ver, o sol hoje tá raiando, que tá com força total, hein? Olá, Mônica Campos, boa tarde, muito quente por aí, gente. Aqui em Coroados tá bem quente. Tô até com a minha garrafinha aqui congelada para me auxiliar, porque não dá, muito quente. Boa tarde, Elza Reis, de Braúna, é bem pertinho aqui da minha cidade, bem do lado. Vou estar também hoje ensinando vocês a estar fazendo o corte, né, de catleias, tá? Bastante gente com dúvida, perguntando. Então, para mim não ficar respondendo 1 a 1 no privado, eu acho mais fácil fazer uma live e assim eu consigo atender a todas vocês, tá bom? Eduardo Bispo, boa tarde. Vivian Doná. Débora Esli, oi, irmã Iraci Nogueira, boa tarde, tudo bem, irmã Iraci? Tá melhor? É isso aí, Vivian. Marca aí a dona Lourdes Amai, Rosimeire Scardovelli. Já tô aqui com a tesourinha na mão, ó. Pra quem tem medo de cortar a planta, hoje vocês vão ficar aterrorizada. Irene Costa Guiar, boa tarde, Irene. Choveu, Mônica, que delícia. Aqui nenhuma gota por enquanto, mas diz que tá marcando chuva para amanhã. Vamos ver, né? Oi, dona Osana, boa tarde. Estou trabalhando, vou assistir entre um paciente e outro. Meu Deus, Débora. É isso aí, mas a live vai ficar salva, tá bom? Pessoal que não conseguir ver o vídeo completo, ver a live, ou porventura estiver no trabalho ou estiver cuidando do almoço, vai estar podendo ver depois que eu vou deixar salvo, tá? Eu queria fazer a live mais cedo, mas eu esqueci que eu tinha um compromisso, eu tinha um exame marcado para hoje cedo e agora 1 da tarde eu tenho consulta médica, tá? Consulta de praxe mesmo e eu me esqueci que eu já havia marcado essa consulta. Então a live eu não vou poder estar esticando muito, tá? Mas vai dar para estar tirando alguma dúvida aí de vocês, tá bom? Consegue sim, dona Glória, eu vou deixar salvo aqui, tá? Dona Marcianita Pereira, Ivanir Saquete, boa tarde, Ivanir. Eu vou pegar um vasinho ali, esperar enquanto vocês compartilham aí, que eu vou pegar um vasinho que eu quero mostrar pra vocês. Marlene Esperidão, Rosane Rubio, boa tarde. A Sandra Soares também chegando, Sheila Mendonça. Acho que dá pra gente iniciar, né? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Peraí. Aí, acho que agora tá melhor, né? Sheila, pessoal, então a gente ficou combinado de eu fazer com vocês uma live a respeito do cultivo de Zygopétalum, né? Também eu tinha alguns replantes para fazer aqui de uns Dendrobiums, que são o Pierardi e o Pierardi, opa,
Pierardi e o Dendrobium lodigese, tá? Então eu vou aproveitar para fazer junto com vocês, beleza? E Luiz Augusto, boa tarde, minha querida. Luiz Augusto, boa tarde. Miqueias não tá, Miqueias saiu, foi fazer umas entreguinhas na cidade vizinha. Então a gente já vai começar dando início. Eu tinha esquecido, eu não postei na publicação. O pessoal tinha me pedido também para fazer a respeito de cortes de catleia, então eu peguei uma planta aqui também, tá separadinha, que a gente já vai aproveitar uma live só e fazer um mistão para vocês aí de orquídeas, tá? Olá, Edneia Magatti. Fabrício, boa tarde, Fabrício, muito trabalho aí? Maria Klein, Valdete Dete. Dona Valdete, o segredo é não molhar muito, minha amiga. É mais fácil você matar elas de tanta água do que de falta de sede, tá? Orquídeas são plantas bem resistentes, tá bom? Vamos começar já? Olha, estamos 50 pessoas. Olá, Neuma Carvalho. Gente, nos ajude aqui, tá? Ajude o nosso orquidário, aqui o Orquidário Coroados, compartilhando essa live para que a gente alcance mais pessoas e possa estar ajudando outras pessoas também. Tá bom? O meu nome é Suelen, para quem não me conhece, Suelen Fernandes, eu faço parte aqui do Orquidário Coroados. Vamos começar então? Deixa eu pegar um vasinho aqui para vocês do Zigo. Gente, para quem não conhece, essa aqui é a famosa orquídea. Olha só, Zygopetalum. Obrigada, viu, Dinaquel? Boa tarde, Ana Cláudia. Bem-vinda, minha amiga. Esse é o Zygopetalum bem perfumado, bem cheiroso, tá? Algumas pessoas não conseguem fazer o cultivo dessa planta, tá? Gente, qual que é o segredinho do Zigo? Eu vou pôr bem de pertinho para vocês verem. Olha que cor azulada linda que ele tem no labelo. Esse daqui é o Zygopetalum titani, que existem vários tipos de Zygopetalum, tá bom? Esse puxa mais pro azulado, tem alguns que puxam mais pro avermelhado, tá? A gente tem várias espécies, tá bom? Mas hoje a gente vai falar em especial, mais assim, no geral, dos híbridos, tá bom? Esse aqui é um híbrido de Zygopetalum hiper mega perfumado, planta linda, não é difícil o cultivo. O cultivo dele não é difícil, ele só tem algumas dicas que eu vou estar passando para vocês e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, vai estar facilitando bastante aí para vocês na hora do cultivo, de cultivar essa bela planta, tá? Gente, olha só. Agora é a época dela, né, Maria de Fátima? Agora é a época de floração delas. Essa aqui, gente, tava em botão, abriu, ó, tá com duas hastes. Gente, pode ser que a live em alguns momentos trave um pouquinho, porque eu tô fazendo hoje do meu celular que eu tenho disponível aqui, tá bom? Por quê? Porque eu uso mais o celular do Miquel e o meu, como eu tenho muito aplicativo, aparece muita propaganda, tá? Então, às vezes, vocês vão sentir que a live dá uma cortadinha, mas não é que aparece o anúncio pra mim e aí eu tenho que fechar o anúncio pra voltar na live, tá bom? Mas tenha um pouquinho de paciência que devagarzinho a gente chega lá. É a única ferramenta disponível que eu tinha hoje pra falar com vocês, tá? Então, gente, o Zygopetalum é uma planta que ele não é tão exigente a claridade, tá? Como, por exemplo, catleias, dendróbiums, tá? Ela não é uma planta tão exigente. Então, é uma planta que vocês não vão conseguir estar cultivando ela na parte mais alta do orquidário, tá? Ela não vai ficar lá em cima do orquidário, junto com os dendróbiums, com as catleias, tá bom? Ela vai ficar num lugar mais baixo do orquidário de vocês. Olha só, ela possui folhas mais finas, como muito parecidas aí com a folha da gôngora, a folha da... Ai, meu Deus, a gôngora, tem a estanhópia também, tá? Então, ela é uma planta que gosta, gente, de clima mais fresco, tá? Ela vai bem
no calor, só que a gente não pode colocar ela num lugar com muita claridade, tá? Ela vai melhor num lugar mais baixo, mais sombreado e um pouquinho mais úmido. O detalhe que muita gente perde o zigopétalo é que, como ele é uma planta de bulbos bem gordos, ele tem bastante reserva de água, tá? Porém, ele gosta de bastante umidade. As raízes dele são bem grossas, tá? É bem grossa a raiz, não é como dos oncidiums, que são bem fininhas, as rodriguésias, tá? A raiz dele se assemelha muito à raiz da orquídea cymbidium, tá? É uma planta que tolera bem a água, só que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes durante a rega, a gente deixa com que a água fique acumulada no vão das folhas. Olha só, aqui ó, entre as folhas tem um vãozinho, uma aberturinha, e se a gente não tomar cuidado, conforme a gente vai regando, aqui vai acumulando água e pode estar apodrecendo, tá bom? Os bulbos, perdendo as folhas, tá bom? Então, muito importante vocês tomarem cuidado com a rega, principalmente procurar regar somente aqui, olha só, a parte do substrato, tá bom? E muito importante também, quando vocês fizerem o replante, não tá afogando o bulbo, tá bom? No substrato, porque se vocês enterrarem o bulbo, conforme vocês vão regar a planta, o substrato vai ficar úmido e vai umedecer, vai ficar muito encharcado o bulbo, que já tem reserva de água, e é onde ele vai começar a melar e apodrecer, tá? Então, o interessante é vocês plantarem assim, olha, com o bulbo todo de fora, cobrindo apenas as raízes, tá? Outra dica legal que eu tenho para passar para vocês é que o Zygopétalon, para quem não sabe, ele é uma planta terrestre, tá? Então vocês podem, eu indico assim, não que vocês cultivem ele totalmente na terra, terra pura, não. Vocês podem pegar aí uma porçãozinha de terra para 3 porções de substrato, mix para orquídeas. Um detalhe legal também para o pessoal, que eu tenho certeza que muita gente sabe, mas alguns não sabem, é que o Zygopétalon, por ele ser uma planta terrestre, ele gosta de ficar mais tempo úmido, né? Ele gosta daquele frescorzinho da terra. Então, o ideal é vocês colocarem o mix para orquídeas. Pode ser o mix velho que vocês tiraram de algum vasinho de alguma orquídea e vocês vão misturar com a terra vegetal. Então, vocês entenderam a porção, né? Para 3 porções de mix, vocês vão colocar uma porçãozinha de terra só, tá? O ideal é que esse mix seja o mix mais fino, não o tradicional para orquídeas, tá? Aqui no nosso orquidário, a gente também tem todos esses itens que eu vou estar falando para vocês hoje, o nosso orquidário tem disponível, tá bom? O Zygopétalon, então é muito interessante vocês colocarem o mix mais fino, que são aqueles pedacinhos menores de pinos e carvão, tá? Para quem gosta, pode estar colocando um pouquinho de esfagno também no meio. Vocês fazem uma mistura aí, vai fazer uma drenagem no... Suelen, como que eu vou fazer essa drenagem? Vocês vão colocar, olha, 3 dedos de dreno, tá? Que é pedra brita, argila expandida, pode ser isopor, cascalho de telha. E essa mistura que eu falei, vocês vão colocar no vaso, tá? Primeiro vocês vão colocar a planta no meio, por quê? O Zygopétalon, por ele ser uma planta terrestre, gente, ele não tem lado para crescer, tá? Ele pode estar brotando em todos os lados, em volta de era bem rápido, tá? E ela cresce de forma unilateral, ela cresce para todos os lados, tá bom? Então, assim, vocês não vão fazer como no caso das catleias, a gente coloca o bulbo frontal virado para a parte que tá sobrando mais o vaso, que ela vai ter mais espaço para percorrer e para crescer, né? No caso do Zygopétalon e outras plantas terrestres, não é assim. Plantas terrestres, a gente planta ela centralizada, no meio do vaso, tá? De preferência o zigo, de preferência vasos plásticos, tá bom? E vasos um pouco mais fundos, que não seja um vaso tão raso, porque ele gosta dessa umidade que fica mais
retida aí no substrato, tá? Para passar aquele frescorzinho para ela. Sheila Mendonça perguntando, então ela não gosta de tronco. Gente, eu nunca vi zigopétalum plantado em tronco e eu acho que não dá certo, tá? Porque ela é uma planta muito exigente quanto à umidade ambiente, tá? Então, assim, eu já tive plantada quando eu tinha dificuldade, quando eu iniciei no cultivo das orquídeas, já matei um zigopétalum, confesso para vocês. Então, o que eu fiz na época? Eu peguei uma plaquinha de madeira, coloquei um pouquinho só de esfagno, bem pouco, tá? Coloquei, deixa eu ver se eu tenho algum tronco. Tem. Aqui tá o tronquinho. Aí aqui eu coloquei um pouquinho de esfagno, coloquei o zigopétalum aqui e eu acoplei dentro de um vaso plástico. No vaso eu coloquei pedra brita no fundo e esfagno. Aí eu coloquei o tronquinho assim, olha, inclinado. O zigopétalum estava plantado aqui. E aqui, em volta tudo, eu enchi de esfagno. Então, as raízes dele ficavam livre aqui no tronco e o bulbo também. Não tinha nenhum contato com o esfagno, tá? Só que como o esfagno permanecia mais tempo úmido e eu sempre regava, não tinha problema de apodrecer porque ele não tinha contato com a planta. Só que como ele ficava úmido, a raiz, ela vai para onde está puxando a umidade, tá? Então, como a raiz sentia que a umidade estava ali dentro no esfagno, as raízes percorriam o espaço aqui do tronquinho e chegavam até o fundo do vaso, envolvendo toda em volta do vaso, tá? Era um vaso transparente, na época que eu peguei, então eu conseguia ver o entrelaçamento das raízes dentro do vaso, tá? Então, uma dica legal para vocês seria o vaso transparente, para quem quer fazer essa técnica. Coloquem o zigopétalum aqui, amarre, deixa ele bem firme e mantenha rega aqui, tá? Aqui, sem ser o esfagno, vocês também podem colocar, se preferirem, um mix junto com terra vegetal, que também vai segurar muito bem a umidade. Vocês podem acoplar num tronquinho ou deixar no vaso do jeito que tá essa aqui, olha, bem centralizado, bem no meio, tá? Um detalhe do zigopétalum, gente. Boa tarde, Slanes, Felipe Forte, Eide Poliana. O zigopétalum, ele gosta também de adubação orgânica. Vocês têm que mentalizar o quê? Gente, tudo que for planta terrestre, elas têm preferência por adubação orgânica, tá? Ou seja, adubação natural, tá? Porque em contato com a terra, essa adubação, ela dá um resultado melhor para a planta de vocês. O desenvolvimento dela é mais rápido e melhor quando ela entra em contato com a terra e com esse adubo orgânico, tá bom? Aqui no nosso caso, vocês sabem que a gente trabalha com o bocache aqui, que é do nosso orquidário mesmo. E a gente trabalha também com o composto orgânico Ferticin, tá? Que ele é mais completo do que o bocache, muito bom, de excelente qualidade, não queima a raiz. Então, no caso do Ferticin, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar ele dentro desses portas-adubos que estão aqui. Aí vocês vão tampar com a tampinha. Eu vou fazer já para mostrar para vocês, ó. Para ficar bem bonitinho o vaso, bem organizado, ó. Aí vocês vão tampar isso aqui, ele vai ficar assim. Não tem essa pontinha aqui? Vocês vão colocar aqui no vaso, ó. Vão fincar ele no vaso. Olha que lindo que fica. O adubo vai estar aqui dentro. Toda vez que vocês regarem a planta, o adubo vai soltar de forma lenta, tá? No substrato, onde as raízes vão estar absorvendo a quantidade ideal para o desenvolvimento. Então, o porta-adubo também é bem legal. Para quem não tem o porta-adubo, pode também estar colocando o nosso composto aqui do lado. Eu vou pôr para vocês. Então, primeiro vocês vão borrifar o vaso, olha. Borrifar o substrato, onde vocês vão colocar o adubo. Não tem problema se acontecer de cair um pouco mais de adubo, ele não faz mal para a planta, não queima, não vai matar nem nada, tá bom? Então, aqui vocês viram, olha, eu coloquei o nosso adubo,
Ó, bem no pezinho, tá vendo? Não vai apodrecer. Aí vocês veem, o segredo é esse, molhar antes e depois, porque ele tem uma colinha, ele vai ficar grudado aqui e não vai descer pelo substrato e vazar por baixo do vaso, tá bom? Então aqui, olha, tá o nosso composto que estimula raízes e brotos, tá, gente? Ele é bem completo, eu tenho certeza que quem não comprou e quiser adquirir, a gente tem disponível e é muito, muito bom, tá? Então, assim, a minha dica hoje para vocês com relação ao zigopétalo é vocês fazerem um mix com terra vegetal, coloque um dreno bem drenado, né? Uma argila expandida, o que for de preferência. E aí vocês podem plantar a planta no lado central do vaso, bem no meio do vaso, tá? É uma planta legal que com a adubação orgânica, vocês colocando aí, por exemplo, com o Ferticim, vocês colocando uma vez por mês, vocês conseguem obter a floração dessa planta aqui, olha, 2 vezes no ano, tá? É uma planta que aprecia mais o adubo orgânico. Se acaso vocês não tiverem o Ferticim, pode usar o adubo orgânico de preferência de vocês, tá? Como o bocashi, entre outros que existem aí no mercado, tá bom? Olá, Dona Maria Zélia, Sidneia Siqueira, Érica Junqueira. Quem tiver interesse no zigo, a gente também tem ele aqui disponível. Só que ele está todo no botão, tá? Ainda não abriu, então para quem tiver vontade, curiosidade de adquirir uma planta dessa, tá? A gente tem disponível também no botão, dá para abrir aí na casa de vocês, tá? Olha a cor dela, bem azulado. Ele é muito bom, viu, Sheila? Quando você começar a usar, você não vai querer parar. Todo mundo que comprou uma vez já tá na segunda remessa. É bom mesmo, postei no grupo o resultado das minhas orquídeas com o Ferticim, super apaixonada. Bom mesmo, né, Eide? Tá bom, Dinaquel. O pessoal que tiver interesse na Zigo pode chamar no privado no WhatsApp, tá? Naninha Barbosa, eu acabei de comentar aqui, tá bom? É uma planta que ela gosta de luminosidade, tá? Mas ela gosta de um sombreamento maior. Ela não é de tanta luminosidade como as catleias e os dendróbions, tá bom? Tem gente perguntando o valor do... A gente vai ter live de vendas agora, 2 horas da tarde. Perdão, era para ser 2 horas, mas eu lembrei do meu médico. Então eu mudei o horário, eu alterei, já editei na página. Ficou para as 4 da tarde, tá? O valor do zigo, R$ 39,00 no botão, tá? Com haste e botão floral, olha. Vegetal tá bem bonito. R$ 39,00, tá? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para mim com relação ao zigopétalon? Alguma dúvida sobre o cultivo dessa planta que vocês gostariam de esclarecer? Outra coisa também interessante para falar para vocês, assim como a Oncidium chocolate, o zigopétalon ele pode surgir algumas pintinhas nas pontas das folhas, tá, gente? É uma característica normal, não fiquem desesperadas nem preocupados. Não é fungo, não é ácaro, tá bom? É uma característica da planta, principalmente para vocês que moram em regiões quentes como eu, tá bom? Olá, Josi, não tem problema não, meu amor. A nossa live vai ficar salva aqui, tá? Você pode acessar depois sem problema nenhum. Essa live aqui, gente, é para agregar conhecimento para vocês. Eu tô fazendo nesse horário porque foi o único horário disponível para mim fazer, tá? Tá bastante corrido, bastante trabalho aqui, graças a Deus. Então foi o único horário que eu consegui disponibilizar para fazer essa live com vocês, tá? Mas ela vai ficar salva. Quem trabalha ou não puder estar assistindo, pode mesmo estar acessando depois. Vai ficar salva aqui na nossa página do Orquidário, tá bom? Oi, Rose Braga, boa tarde. Eu tenho uma orquídea parecida com essa. Vou te mandar foto no zap pra tu ver se é zigopétalo, tá, Suelen? Que venho sofrendo com ela faz 2 anos e não sei como cuidar. Eide, talvez eu consiga identificar pelo vegetal, tá bom? Mas se você já viu ela florida,
e você tiver a foto da flor dela, vai facilitar muito, porque aí eu consigo ter uma precisão já de 100% para te falar o nome da planta, tá bom? Ai, que bom, Fátima. A Fátima é aqui de Coroado, gente. Volta e meia ela passa por aqui para pegar algum produtinho, alguma coisinha para cuidar das orquídeas dela. Que diga-se de passagem, eu já vi algumas fotos e são lindas, flores. Gente perguntando aí qual é a nossa cidade. Eu sou de Coroados, tá? Interior de São Paulo. Pode, Andréia, mas assim, as orquídeas, elas não gostam daquela terra maçarocada, empastada, tá? Então é legal você colocar um mix de orquídea junto, uma casca de pinos, o que mais? Uma palha de arroz carbonizada. Você pode colocar um pouco de pedra brita, tá? Você faz um bem mexido ali, que vai ficar legal, vai ficar com a terra vai ficar mais leve, dando mais espaço para as raízes entrarem no substrato com mais facilidade, tá bom? Eide, então você manda a foto e eu tento ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Manda lá no zap. Maria Zélia. Linda tua orquídea, Maria Zélia. Às vezes não tenho tempo assim muito para comentar, mas gente, as orquídeas de vocês são maravilhosas. Maria Divani, ó, já foi 30 minutos aqui de live, ninguém quer perguntar nada sobre o Zygopétalum, todo mundo já tá craque no cultivo dessa planta, então? Ah, imagina, Fátima, eu que agradeço, imagina. Todo mundo então sabe sobre o cultivo de zigo, né? Gente, quanto à adubação, quem usa adubos químicos, fertilizantes químicos, foliares, para ela que já está acostumado e gosta, podem continuar aplicando, tá? Não tem problema nenhum. Eu só tô dando assim, uma ressalva para vocês que é uma planta que aprecia um pouco mais o adubo orgânico, tá? Aí vocês podem estar acrescentando o bocache e colocando a adubação normal que vocês já são acostumados a utilizar, tá bom? Tá bom, Dinaquel, me pede no zap, senão eu esqueço, tá? Não aconselho a serragem, tá bom? Porque a serragem, se ela não tiver... Ai, como que eu explico pra você? Me fugiu da mente. A serragem, conforme você for regando a planta, ela vai formar uma substância que a serragem ela vai esquentar, tá? Então ela vai esquentar a raiz da sua orquídea e vai cozinhar a raiz da sua orquídea. No início pode parecer que tá bom, mas não é indicado, tá? Pode sim, Joana Spadoni, pode sim, tá? Pode sim, tranquilamente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, vou fazer bem rapidinho esses replantes. Ai, que bom, Maria Zélia. Tanino, isso, Nilce, tanino. Ó, aqui, gente, são alguns bulbos, tá? Alguns bulbos de Dendrobium lodigese, olha. Isso aqui, para quem não sabe, são mudinhas, tá? Olha, que estão nascendo. É uma planta bem fácil de você estar tirando mudas, é só vocês cortarem o talinho, tá? Não pode tirar o brotinho só desse tamaniquim, que ele não tem força e energia para sobreviver, tá bom? Então, vocês vão cortar o talinho do Dendrobium lodigese, eu tinha que estar replantando esses aqui, tá? Então, eu resolvi fazer com vocês. O cultivo dele, gente, vai, pelo menos no jeito que eu cultivo aqui no orquidário, ele vai muito melhor no leque do que no vasinho, tá bom? Gislane, a minha eu amarrei em uma bolacha, acoplei no vaso com um pouco de esfagno, abandonei ela, mas já tinha caído todas as folhas. Foi legal isso que você falou, Gislane. Torta de mamona é ótimo, Dona Maria. Tem o toco de sanção sim, Fabrício. O Zygopétalum, gente, é uma planta de folhas caducas. O que é folhas caducas? Eu vou mostrar pra vocês. Cadê o vaso? A tendência do Zygopétalum é que os bulbos mais antigos, os bulbos mais velhos, caiam essas folhas aqui, tá? E fique só o bulbo
e as folhas do bulbo mais novo ficam normal, tá? Mas o do bulbo antigo, do bulbo mais velho, ela cai, tá bom? E fica somente o bulbo. Agora, se vocês também estiverem vendo que a folha do bulbo novo tá caducando, tá caindo, aí já é alguma coisa errada, tá? Porque isso aí vale somente para os bulbos velhos do zigopétalum, tá bom? Então, como que eu faço, gente, para fazer as mudas do Dendrobium lodigeris? Ó, vocês estão vendo aqui, né? É um talinho, tá? Mesmo se vocês tiverem só o talinho sem o cake, também é válido, dá para plantar e ele pega super bem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu peguei um potinho com água, ó. Aqui dentro tem água e eu vou colocar o esfagno aqui, tá? A minha que comprei de vocês está apaixonada, cheia de brotos. Usei o Ferticin. Ele é muito bom. Não é porque é nosso, mas ele é ótimo. Aí aqui a gente trabalha só com o esfagno rosa, tá? Então, vocês vão pegar um pouquinho do esfagno, olha só, não precisa ser muito, tá? Ó, tô pegando um pouquinho e eu vou molhar aqui para hidratar ele. A zigo, ela cai as folhas e fica só o bulbo, que a minha... Opa! Pode sim, Josi. A zigo, ela cai as folhas e fica só o bulbo, que a minha caiu as folhas. Sim, cai as folhas. O zigopétalum, gente, ele pode brotar por todos os lados, como eu falei. Por isso que eu falo para vocês, que eu disse que o zigo para vocês plantarem no centro do vaso, tá? Porque ele pode brotar por todos os lados, tá bom? Ed, é isso aí, ó. Ó, então a gente umedeceu, a gente vai apertar um pouquinho para tirar só o excesso de água. Eu tenho duas dicas para passar aqui para vocês. Vocês podem fazer uma caminha de esfagno. Quem tem o porta-adubo pode pôr o porta-adubo depois que fazer o replante. Vai encaixar ele aqui, olha, e o adubo vai sendo liberado de forma lenta. Ou a gente pode fazer uma caminha, ó, tipo uma caminha de passarinho. Aí a gente vai pegar, já tá molhado, aí a gente vai pegar o nosso adubo, que é o Ferticin. Vamos pôr aqui no meio, ó, vocês estão vendo? Pus um pouquinho só. Aí a gente vai molhar de novo, ó, pra ele colar, tá? Quando ele colar, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, ó. Ficou uma caminha, como se fosse um sanduichinho, né? Aí a gente vai pôr aqui no lequinho, olha só. Vai ficar aqui no lequinho. E a gente vai amarrar esse brotinho aqui, tá? E nisso a gente pode regar todos os dias, que não vai ter problema, tá? Como ela tá no leque, ela vai se desenvolver rapidinho e é bem tranquilo o cultivo. Aí a gente vai amarrar ela aqui, então ela já tá adubada aqui dentro com o Ferticin, que não vai cair, não vai haver desperdício, tá? Quem não quiser fazer a caminha, pode colocar o porta-adubinho aqui, olha. É só encaixar ele aqui, tá? Ou até mesmo encaixar ele aqui no esfagno, ó. No meio da planta, e conforme vocês regarem a água, vai bater aqui e vai escorrer, tá bom? Eu vou prender ele, tá? Vamos ver se com essa tirinha vai dar. Não vai, eu esqueci de pegar o barbante. Pera aí, gente, eu vou pegar um barbante aqui pra eu mostrar pra vocês como que amarra. Voltando. Dona Osana, tenho sim, só chamar no privado, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês eu tenho, beleza? Ó, então eu vou cortar um pedaço aqui do amarrilho. A gente também tem o amarrilho de 2 fios, tá? Sai R$10, 10 metros. Dá pra amarrar e estaquear bastante plantinha. Ó, então eu vou cortar um tamanho aqui que eu acho que seja suficiente pra amarrar. Ó, mas não pode apertar muito, tá? Senão machuca o bulbinho. Eu não coloquei ele aqui, então eu vou passar entre o buraquinho do... Gente, meu celular tem tanta propaganda que só Deus. Ó, passei aqui. Não pode passar por cima do brotinho, tá? Senão a gente machuca ele, ó.
Aí a gente vai virar assim. Estão vendo? Ó, e vamos amarrar. Nenhuma, Maria de Fátima, nenhuma diferença do esfagno branco pro rosa, tá? É que a gente só compra do rosa porque todo mundo que vai adquirir com a gente sempre pede o rosa, mas a qualidade é tudo a mesma coisa, tá? Olha como ficou, gente. Então ele já tá adubado, já tá plantado, é só a gente pendurar. Boa tarde, Cristina Paulina. Ó, é só a gente pendurar, ele vai brotar e vai ficar uma toceirinha linda, linda, tá? Então, esse aqui foi o Ludigese, tá? É um dos replantes. Não sei se vai dar tempo de eu fazer todos. Vou mostrar o do Pierard agora pra vocês. Também pode ser usada a fita catraca, o pessoal chama de enforca-gato. Eu uso o que eu tenho disponível aqui no momento. Às vezes, quando eu tenho a fita catraca, eu uso. Quando eu não tenho, eu uso o que eu tenho aqui em mãos, mais fácil, tá? Eu queria mostrar pra vocês, eu já fiz uma live referente a isso, como a gente fazer as mudas do dendróbio Pierard, tá? Que são aqueles talinhos que já floresceram. Porque esse talinho é de um vaso meu, tá? Ele já floresceu, esse talinho, então ano que vem esse talinho não vai mais florescer. A única função dele vai ser sair algumas mudas, aonde não saiu o botão, tá? E também gerar energia para os outros bulbos, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu corto ele, porque ele não vai ter mais utilidade para a planta. Eu deixo ele mergulhado na água por 2 horas, tá? Esse aqui é o Pierard, tá? Ó. Então, ele já tá úmido. A gente vai pegar... Ele vai ficar assim, gente, ó. Esse aqui é um que eu fiz há uns 2 meses, eu acho, atrás. Ó, a gente vai fazer um caracolzinho com ele, estimular a brotação. Só que para ele brotar, ele não pode secar. Ele tem que sempre estar úmido, não encharcado, mas sempre molhadinho, tá? Vou ensinar vocês como fazer, porque eram umas plantas que eu tinha que estar plantando, ó. Então aqui é um vasinho plástico com a pedra brita no fundo para fazer a parte do dreno, tá? Lembrando que os dendróbions gostam de umidade, mas também gostam de ventilação, substrato bem drenado e bastante claridade, tá bom? Cris, vai chegar essa semana, tá? Não sei te falar o valor ainda que vai chegar, mas o precinho dele é bem em conta. Ó, aí a gente vai colocar o mix, tá? Vocês podem usar aí o mix de preferência de vocês, tá bom? O meu tem pedra brita, carvão, pinos. Vou colocar aqui, olha, coloquei. Coloquem aí um tanto de substrato até a borda do vaso. Depois que vocês deixaram 2 horas de molho, olha que legal que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer um caracol com ele. Ah, espera aí, esqueci de um detalhe. Antes da gente fazer o caracol, a gente vai molhar um pouquinho de esfagno e vai pôr aqui em cima. A gente vai fazer uma caminha também, tá? Ó, vamos molhar o esfagno, ele vai inchar, porque ele vai estar bem hidratado. Pierard é um, anosmum é outro, tá? Pra quem tá perguntando. Então, a gente vai forrar uma caminha aqui bem fininha de esfagno, porque se a gente pôr muito também pode apodrecer o bulbo, tá? Então, vou mostrar pra vocês aí como que ficou. Ó, vocês estão vendo como ficou? O esfagno, ele tá molhado. Então, a gente vai fazer o quê? Espalhar o ferticim. Espalhamos o ferticim, agora a gente vai molhar pra ele colar. Colou? Colou. Então, agora a gente vai fazer o famoso caracolzinho. Ó. A gente vai fazer um caracol. Por quê? A gente tem que deixar ele bem molhadinho, bem hidratado por 2 horas, pra gente conseguir fazer essa curva, ó, sem quebrar ele, tá? Ó, então a gente vai encurvar ele, ó. Tem que dar esses espaços entre uma argola e outra. E a gente vai colocar ele assim dentro do vasinho, tá bom? Sim, Débora, se você molhar com enraizador é melhor ainda, tá? Pra estimular os saibrotos e raízes, tá bom?
Ó, eu vou ajeitar ele aqui no vasinho porque ele tem que ficar em contato com o substrato. Porque se ele ficar erguido e levantado para cima, ele não vai encostar no substrato úmido e não vai conseguir estimular aí o broto e a raiz, tá? Ai, meu celular aparecendo muita propaganda. Então, aí vocês vão ajeitar ele de uma forma que ele fique bem encostadinho. Aí depois, se vocês quiserem pegar um pouco... Gente, meu celular tem muita propaganda. Vou mostrar pra vocês como ficou, ó, tá vendo? Ficou um caracol, já tá adubado. Então, vocês têm que molhar ele sempre, tá? Molhar ele sempre, para ele sempre ficar úmido e estimular a brotação. Se vocês quiserem, podem tá raleando, olha, esfarelar um pouquinho de esfagno. Tá colocando assim um pouquinho por cima que não vai apodrecer, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Vocês vão estar mantendo úmido sempre. Todos os dias tem que estar de olho, tá bom? Secou, molhou, tá? Coisa de 1, 2 meses já vai estar subindo um monte de broto e vocês vão fazer uma bela toceirinha, tá? Sueli docinho depende muito de como você vai fazer o seu cultivo aí, como que vai ser a sua adubação. Mas a média é mais ou menos 1 mês, tá bom? Aí vocês coloquem ele num local mais sombreado, tá? Não de muita claridade, um lugar mais escuro para estimular a brotação dele, tá bom? Plantar orquídeas na casca do pinho, a raiz pode apodrecer? Não, apodrecer não, ela pode queimar, Sônia Lúcia. O pinho, ele tem que já estar seco, tá? Ele não pode estar avermelhado, porque aí ele ainda possui o tanino. Então, ele tem que passar aí por um processo de deixar ele um pouquinho no tempo, né? Tomando chuva, tomando um pouquinho de sol, para ele ficar mais apurado aí para a orquídea, tá bom? Olá, Andréia Aparecida Alves, seja bem-vinda. Maria de Fátima, o meu está parado na terra. O quê? Dendróbio? Dendróbio não é de terra, tá? Aqui a gente tem outro pierard, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Isso, gente, vai estimular a brotação e vai acontecer igual esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, ele vai subir vários brotos e vocês, em 1 ano, vai ter uma bela touceirinha, tá? Aproveitar que eu tô aqui, já vou umedecer esse aqui também. Olha, já tá com 1, 2, 3, 4, 5 brotos grandes. Tá subindo um menorzinho ali também. Então, o segredo é manter sempre úmido em um local mais escurecido, tá bom? Gente, eu tô andando um pouquinho rápido, tá? Porque eu tenho consulta médica hoje e eu não posso passar do horário, tá bom? Vamos pra divisão da Catleia. Olha, pra quem não conhece, eu tô aqui com o Yamanashi. A gente vai fazer a divisão da planta. Primeiro, gente, pra gente fazer uma divisão de planta, tem que ser uma planta mais entouceirada, ela tem que ter no mínimo 8 bulbos, tá? Porque tem que ficar pelo menos 4 de cada lado. O pessoal fala muito na internet, em vídeos e tal, que com 3 bulbos você já consegue formar uma muda, consegue? Consegue, mas é mais arriscado. Se vocês deixarem com 4 bulbos, as chances dessa planta se recuperar é muito maior e muito mais rápido também, tá? Vocês, terminando a floração, vocês podem estar fazendo esse replante, fazendo mudas das catleias, tá bom? Terminou a floração, então vocês vão cortar deixando 4 bulbos de um lado, 4 do outro. Sela com canela e planta ela no vaso novo. Lembrando que a gente tem que deixar a planta bem firme para que ela se sinta segura e consiga enraizar aí no novo vasinho e no novo substrato de vocês, tá bom? Outro detalhe bem importante é sobre o replante. É muito legal também se vocês puderem colocar estaca e amarrar o bulbinho para deixar a planta de vocês bem firme, tá? Se vocês fizerem o corte da maneira correta, deixarem o bulbo na quantidade correta, deixar ela bem firme no vasinho com a adubação correta, o ano que vem vocês vão ter floração normalmente da mesma forma como se vocês não tivessem feito a muda, tá? Então, primeiro, se a planta estiver bem enraizada, a gente vai apertar o vaso nas laterais. Ó, ela tem raiz até aqui pro fundo, olha.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar ela para ela soltar as raízes do vaso. A gente vai segurar nos bulbos, nunca segurar nos bulbos novos, porque são mais frágeis e podem estar quebrando. A gente vai segurar nos bulbos mais velhos e vai dar uma puxadinha, ó. Ele vai soltar. Viram? Soltou. Aí, o que a gente vai fazer depois que ele soltar? A gente tem que olhar observando qual que é a frente da planta. Aonde ela tá com brotação? Essa aqui tem um broto novo aqui. A brotação, a gente fala, é esses bulbos que são mais novos, que estão subindo ou que já subiu, que são os bulbos maiores, tá? Os menores são os mais velhos. Aqui no meio a gente tem uma outra brotação. Vamos ver onde mais. Então, a gente já contou 2 brotinhos e temos mais esse aqui. Então, o legal é a gente deixar um broto para um e um broto para outra muda, porque assim a sua planta vai desenvolver muito mais rápido. Se ela não tiver frente aqui e vocês fizerem a muda, ela vai brotar? Vai, mas vai demorar. Então, assim, nos orquidários, como que a gente faz essa divisão? A gente observa, deixando sempre um broto novo para um lado e um broto novo para o outro. Então, a gente vai meio que visualizar onde que é o meio da planta, ó. Aqui nesse caso, o meio dela vai ser aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês têm que olhar bem para fazer de uma forma com que não corte os bulbos, tá? E não machuque os bulbos. A gente tem que dividir somente separando as raízes. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a abrir aqui ela, ó. Deixa eu levantar mais. Ó, vai sair um pouquinho do substrato. As raízes dela estão bem fortes, a planta tem que estar sadia, tá? Se vocês sentirem dificuldade para fazer essa abertura, como tá aqui, vocês podem dar uma cortadinha com a tesoura, não tem problema. Se precisar cortar um pouquinho aqui, olha, não tem problema. Dá um picotezinho e tenta abrir. Ó, tenta abrir, vai tentando, vai puxando, vai separando as raízes. Ó, foi. Aí aqui a gente tem que separar elas. Dá um pouquinho de trabalho, faz um pouquinho de bagunça. Sempre com cuidado onde vocês vão colocar a mão, tá? Pra não ter quebra da brotação nova, ó. Então, a gente conseguiu separar. Ó, essa aqui foi uma muda. Quantos bulbos ela ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulbos e 2 brotos. Essa planta vai desenvolver bem no novo vasinho? Nossa, gente, super bem. Olha isso aqui. Tá uma muda farta ainda, né? Aí a gente, já que tá com a mão na massa, vai fazer a limpeza aqui do substrato velho, né? Que é o substrato que vem dos orquidários, que a gente compra as plantas. A gente já vai aproveitar e fazer a troca de substrato. Tá, ó. Então, aqui tem uma. Separamos. Como a gente cortou um pouquinho com a tesoura, a gente vai polvilhar um pouquinho de canela, tá? Pra selar aí aonde ficou aberto. Pode estar dando entrada a algum tipo de fungo, né? Então, eu selei com a canela, eu vou reservar ela no cantinho, para depois fazer o replante dela. Vamos ver a outra como que ficou? Ó, essa aqui foi a outra. Vamos contar os bulbos? Boa tarde, Lúcio Olímpio. Olha esse aqui. 1 bulbo, 2 bulbos, 3 bulbos, 4 bulbos. Lembra que eu falei para vocês? No mínimo, gente, tem que ficar 4 bulbos para cada lado, tá? Oi, Maria Souza, boa tarde. Então, aqui ela tá dentro do que a gente conversou agora há pouco, tá? Ó. Ela ficou com 4 bulbos e a brotação nova. Essa planta vai se desenvolver bem, Suelen? Super, super bem. A planta tá saudável,
ficaram 4 bulbos, que esses bulbos não vão florescer mais, eles servem apenas como fonte de energia para estar nutrindo os bulbos novos que estão vindo ou os que virão futuramente, tá bom? Ó, aí a gente já tá com a mão na massa, a gente já vai aproveitar a limpadinha do substrato velho, retirando tudo. Pessoal, lembrando que 4 da tarde a gente tem live de vendas aqui do Orquidário, tá bom? Aqui na página mesmo, tá? Então não perca, vai ter muita promoção, muita coisa bonita e com preço acessível para vocês. Então a gente já tá aproveitando aqui, vamos tirar o excesso de substrato e polvilhar a canela sempre, tá, gente? Polvilhamos um pouquinho de canela, olha só. Viu? Porque a gente cortou um pouquinho com a tesoura. Aqui vocês podem deixar esperar ela secar um pouquinho para fazer o replante. Ou se não quiser, pode já plantar direto no vaso. Aqui no orquidário, a gente vai pegando os lotes, quando é feito o corte, a gente pega os lotes e vai cortando, primeiro fazendo os cortes, a separação, as divisões, né? E depois a gente já vem fazendo o replante de todas, mas se você for fazer com uma plantinha só, então você faz, se você tiver que fazer alguma coisa, deixa ela num cantinho, espera ela secar, vai fazer alguma coisinha, depois você volta e planta. Porque se você plantar agora, essa canela que a gente polvilhou, tava molhadinho onde machucou a raiz, né? A canela vai grudar, mas quando a gente for plantar ela dentro do vaso e colocar o substrato, essa canela pode sair conforme a gente for arrumando o substrato. Então, eu indico para vocês esperarem aí um pouquinho para poder estar fazendo, tá? Para vocês fazerem o replante. Quando vocês forem fazer o replante, vocês vão fazer assim, ó. Para quem não sabe ainda replantar a catleia. Vamos pôr o dreno embaixo e o mix, correto? A gente vai colocar a planta. Suelen, como que eu vou colocar essa planta aqui? No meio do vaso? Não! A gente vai acomodar bem ela aqui com a raiz. Essa aqui eu vou plantar só para vocês terem uma noção, tá? Segredinho que todo mundo apanha e eu apanhei muito. Acho que eu fiquei mais de 1 ano para aprender isso, porque eu nunca conseguia gravar. As catleias, tá vendo que aqui é o broto novo? Então aqui é a traseira, os bulbos menores sempre são a traseira da planta. A traseira a gente vai encostar no cantinho do vaso, por quê? Ela não vai brotar na traseira, ela vai brotar pro lado que tá saindo os bulbos novos. Então, ela vai crescer para onde essa planta? Para frente. Então, a gente tem que deixar mais espaço no vaso para onde vai ser o crescimento da planta. O ideal, gente, é a gente deixar um espaçamento aí de 3 dedos vagos, tá? Que é o espaço aí para a planta ficar mais ou menos aí por volta de 1 ano e meio, mais ou menos ainda nesse vaso, desenvolvendo para a gente não ter que mudar ainda o vaso, ó. Vocês podem contar aqui do broto pro vaso, ó, tem quanto? 3 dedos. Então, esse é o tamanho de vaso ideal. Então, dependendo do tamanho da muda da tua planta, o tamanho do vaso tem que ser proporcional ao tamanho da muda, tá bom? Então, a gente vai acomodar ela aqui, olha. Vai segurar com uma mão e com a outra a gente vai colocar o nosso mix, o nosso substrato de costume, tá? Os bulbos, tá, gente? Catleia não se enterra bulbos, se enterra apenas as raízes, tá? A gente cobre aí as raízes. Então, a gente vai colocar aí substrato em volta de todo o vaso. Isso aqui é plantas que a gente vai estar liberando provavelmente só depois de 1 ano e meio, quando ela estiver bem formada, tá? Como a gente trabalha com orquidários, né? Trabalha em grande escala, então a gente não planta hoje para estar vendendo, tipo, daqui 1 ano. A gente espera aí no mínimo 1 ano e meio para ela ficar bem forte, bem enraizada, para ela ficar bem cheia, ó. A traseira vai ficar assim, eu só vou terminar de
Porque a planta não pode ficar mole, tá? Ela tem que ficar bem firme. Então, a gente vai colocando e vai apertando, gente, na lateral. Tem gente que aperta aqui no meio da orquídea. Não pode, tá? Porque machuca a raiz, tá? Então, a gente vai apertando um pouquinho aqui somente na lateral, sem enterrar o bulbo da planta, tá? Importantíssimo isso, porque isso gera muito fungo e pode te dar uma dor de cabeça futura terrível. Então, aqui vocês podem estar usando argila expandida, macadâmia, palha de arroz carbonizada, a gente tem também, a gente usa, gosta bastante. Então, ó, vocês podem notar que eu tô apertando, mas eu tô apertando só em volta do vaso, tá? Porque se eu apertar no meio, vai estourar todas as raízes, tá? E não é isso que a gente quer. As raízes que estão boas, elas estão aqui para exercer alguma função na planta, né? Que é estar absorvendo os nutrientes, a água da rega, né? Tudo aquilo que a nossa planta precisa para estar sobrevivendo. Olha. Então, a gente vai ajeitar. Tô terminando aqui de fazer alguns ajustes. Vamos ver se ela ficou firme. Gente, isso aqui tá mega firme. Suelen, mas ela ficou torta, ficou estabanada, eu não quero. Se vocês deixarem, ela vai crescer assim, toda desengonçada. Então, o que a gente faz aqui pra planta crescer bem retinha, bem bonitinha? Já vou mostrar. Ó, vocês podem ver que aqui na traseira ficou um dedo vago só de espaço para ela. Enquanto aqui ficaram 3 dedos, que é o caminho que ela vai percorrer, ó. Ela vai crescer pra cá. Então, ela tem 3 dedos aqui ainda para estar andando nesse vaso, tá? Agora aqui, eu vou estar estaqueando ela para vocês verem. Ó, vocês vão pegar um palitinho. E vocês vão ver a posição que vai ficar melhor, que ela vai ficar mais ereta, tá? Então, olha só. Aqui nesse caso, foi assim. Como que eu estaquei, Suelen? Vocês vão passar aqui, vão dar a voltinha, ó. Porque senão o arame escorrega e desce lá pra baixo. Sem apertar muito para não machucar o bulbo. Então, um bulbo a gente já acertou. Tem um outro que tá bem deitadinho aqui, que a gente vai levantar ele também. Ó, já deixei os fios todos cortadinhos, ó. Espera aí. Deixa eu ajeitar. Agora a gente vai endireitar esse outro bulbo aqui. Ó, a gente vai puxar ele para onde a gente quer. E vai firmar ele aqui. Então, a nossa planta, ela vai crescer bem retinha, bem bonitinha, tá? Sem ficar nada torto. Então, eu dou mais uma prensadinha na lateral. Por quê, gente? Ela pode ficar um pouco bamba, porque ela ainda não enraizou no vaso, então ela não tem sustentabilidade, tá? Aí aqui, como que vocês podem fazer a adubação? Vocês podem pegar o ferticin e colocar no pezinho da planta, assim como eu fiz, ou pegar um esfagno e fazer a caminha, tá? Ó, vocês podem fazer uma caminha no cantinho do vaso, tá? Podem colocar o ferticin aqui, aí vocês vão molhar com o borrifador, ó, e vão deixar, tá? Assim, o ferticin não vai escorrer pelo vaso e não vai cair por baixo quando vocês fizerem a rega. Legal, gente? Vocês gostaram do nosso replante? Obrigado, viu, Cleusa Luz, Neuza de Souza, Maria Aparecida, formiguinhas pequenininhas, tipo daquelas que atacam o bolo, prejudica as orquídeas. Maria Aparecida, se for aquelas pretinhas, não, geralmente elas vêm quando tem o melzinho que vai sair o botão, ela não é prejudicial, mas se houver muita formiga no teu vaso, com certeza tá tendo cochonilha no substrato, tá? Então, o ideal é você colocar
um inseticida para formiga e para cochonilha e colocar também um mata-larvas, tá? Que tem o Neutrine, tem várias marcas boas aí, porque se tiver algum ovinho, ele já vai detectar o ovinho e já vai matar qualquer resíduo de insetos que possam estar atacando a sua planta, tá bom? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, como vocês sabem, tá? Eu tenho consulta marcada, eu vou precisar dar uma escapadinha de vocês, mas às 4 horas da tarde a gente vai estar retornando aqui novamente. Vocês vão ver minha cara de novo hoje para variar, né? E a gente vai estar com uma live bem divertida, bem gostosa e descontraída para vocês, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem postar lá no nosso grupo de WhatsApp ou no grupo Amo Orquídeas, tá bom? Que o que a gente puder ajudar a esclarecer, com certeza vai estar esclarecendo para vocês. Se vocês se interessaram por algum desses produtos que eu também apresentei, o nosso orquidário possui toda a linha completa aí para o cultivo, parte de adubação, parte de... A gente sempre procura oferecer uma maior variedade possível aí de plantas para vocês, tá? Então, quem tiver planta aí para estar replantando, bora trabalhar hoje, tá, gente? É quarta-feira, ó. Correria, tá? Não para, vamos replantar as meninas, não pode deixá-las de lado não, tá bom? Grande beijo pra vocês, uma ótima tarde até as 4, tá? Beijão, gente, boa quarta-feira!